Olá, amados. Meu nome é Cleiton Santos, da comunidade Coração Sagrado. Hoje venho trazer-lhes uma história muito extraordinária falando sobre o terço. Mas antes de falar dessa história, gostaria de pedir a você que apenas em 3 segundos que você possa deixar aqui o seu like, ativar o sininho para receber notificações, comentar aí para que o YouTube reconheça que o tema é importante e indicar para os amigos. Vamos para a história? Veja a humildade de uma devota de Maria Santíssima. Havia uma senhora muito simples que vendia verduras na vizinhança. Certo dia, tia Joana, conhecida por toda a vizinhança, foi vender suas verduras na casa de um protestante e perdeu o terço no jardim da casa dele. Passado alguns dias, Joana voltou novamente àquela casa. O protestante veio logo zombar e dizia para ela: "Você perdeu seu Deus?" Ela humildemente respondeu: "Eu? Perder o meu Deus? Nunca." Ele então pegou o terço e disse: "Não é este o seu Deus?" Ela humildemente respondeu: "Graças a Deus, o Senhor encontrou o meu terço. Muito obrigada." Então ele disse: "Por que você não troca este cordão com estas sementinhas pela Bíblia?" Ela então disse: "Porque a Bíblia eu não sei ler, e com o terço eu medito toda a palavra de Deus e aguardo no coração." Então ele disse: "Medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me dizer?" Respondeu tia Joana, pegando o terço: "Posso sim. Quando eu pego na cruz, lembro-me que o Filho de Deus deu todo o seu sangue pregado numa cruz para salvar a humanidade. Esta primeira conta grossa me lembra que há um só Deus onipotente. Estas 3 contas pequenas me lembram as 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa conta grossa me faz lembrar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. O terço tem 5 mistérios que fazem as 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo cravado na cruz. E cada mistério tem 10 Ave-Marias, que me fazem lembrar os 10 mandamentos que o Senhor mesmo escreveu na tábua de Moisés. O Rosário de Nossa Senhora tem 15 mistérios, que são os 5 mistérios gozosos, dolorosos e os 5 mistérios gloriosos. De manhã, quando me levanto para iniciar a luta do dia, eu rezo os gozosos. Lembro-me do humilde lar de Maria de Nazaré. No meio do dia, meu cansaço e na fadiga do trabalho, eu rezo os mistérios dolorosos, que me fazem lembrar da dura caminhada de Jesus para o Calvário. Quando chega o fim do dia, com as lutas todas vencidas, eu rezo os mistérios gloriosos, que me fazem lembrar que Jesus venceu a morte para dar a salvação a toda a humanidade. E agora me diga, onde está a idolatria? Ele, depois de ouvir tudo isso, disse: "Eu não sabia disso." Ensina-me, tia Joana, a rezar o terço. Então percebemos que nessa hora o protestante foi surpreendido, pois nunca alguém o havia te explicado de uma forma tão simples e fantástica ao mesmo tempo.
Após toda essa história, resolvi escrever para vocês a melhor forma de se decorar os dias da semana em que se reza o rosário de um jeito mais simples e fácil. O rosário era composto por 3 mistérios: gozosos, dolorosos e gloriosos, até que o Papa João Paulo II instituiu o 4º mistério, que é o luminoso. A partir de agora, será rezada a cada dia a 4ª parte do rosário, o que possivelmente levará a denominação quarto. Eleito Papa em 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła, nome de batismo do Papa, proclamou o início do Ano do Rosário e exortou os católicos a aproveitar a oportunidade para reavivar sua fé e rezar mais. Porém, muitas pessoas não sabem rezar o rosário de cabeça, sem ter que consultar algum livro de oração para contemplar todos os mistérios. Para mim também não foi fácil. Até que um dia o Espírito Santo, na sua divina inspiração, me revelava que para contemplar o rosário e gravar suas passagens, eu deveria meditar cada mistério lendo a palavra de Deus. Por exemplo, nos mistérios gozosos, eu deveria meditar sobre toda a infância de Jesus como o mistério da alegria. Exemplo, toda segunda-feira e sábado, nós rezamos os mistérios gozosos. Então, o primeiro mistério vai falar da anunciação do anjo, da encarnação do Verbo no seio puríssimo de Maria. O segundo mistério, a visitação de Maria à sua prima Santa Isabel. O terceiro mistério, o nascimento do menino Jesus na gruta fria de Belém. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Maria. E no quinto e último mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei. Por isso que, quando você começa a meditar sobre os mistérios gozosos, você vai pegar o primeiro estágio, que é o anjo visita Maria. Qual que é a sequência na palavra do Senhor? Que Maria, após ter esse anúncio, ela descobre que sua prima está grávida. Então ela vai ajudar sua prima. Chegando à casa de sua prima, a sua voz faz com que João Batista trema no ventre de Isabel e ela proclama: onde vem a mãe do meu Senhor? Consequentemente, a próxima fase é Jesus nascer, depois Jesus ser purificado, e o último estágio, que fala da infância de Jesus, aos 12 anos, quando ele se perde de seus pais e depois é encontrado. No dia seguinte, por exemplo, terça-feira, nós rezamos o Terço Doloroso, todas as terças e sexta-feiras, onde vamos meditar sobre Jesus adulto, seguindo na sua vida pública, porém com muita dor e sofrimento. Nos mistérios dolorosos, por exemplo, de terça e sexta-feira, o primeiro mistério, a oração em agonia no Horto das Oliveiras. O segundo mistério, a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro mistério, a coroação de espinhos de nosso Senhor. Quarto mistério, nosso Senhor carregando a cruz nas costas, a caminho do Calvário. E o último mistério, a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós pegamos este mistério que nós estamos contemplando, que são os mistérios dolorosos, e aqui eu quero fazer uma meditação mais profunda sobre este tema. Na terça e na sexta-feira, podemos contemplar nesses 2 dias da semana em que Jesus deu a sua vida para dar salvação a todo ser humano, principalmente na sexta-feira da Paixão do Senhor. Jesus adulto e homem formado, porém, passando por uma vida atribulada de dores e perseguições, onde no Monte das Oliveiras sofre psicologicamente por tudo que iria passar por nós. Uma agonia que nós não sabemos, mas que com certeza sentiremos na pele também, se acaso soubéssemos o dia de nossa morte.
Como nas dores físicas, na própria carne, sendo golpeado várias vezes, algemado a uma coluna, assim como fala no segundo mistério, e uma revelação a Santa Brígida. Recebi em todo o meu corpo 5.480 golpes. Se desejais honrar as chagas que eles me produziram, mediante uma veneração particular, deveis recitar 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias, acrescentando as seguintes orações, durante um ano inteiro. Quando o ano terminar, tereis prestado homenagem a cada uma das minhas chagas. Quem recitar estas orações durante um ano inteiro, conseguirá livrar do purgatório 15 almas de sua família. 15 justos também de sua linhagem serão conservadas em graça, e 15 pecadores de sua família serão convertidos. A pessoa que as recitar será elevada ao mais eminente grau de perfeição, e 15 dias antes de sua morte, eu lhe darei meu precioso corpo, para que ela seja livre da fome eterna. Eu lhe darei também de beber o meu precioso sangue, a fim de que não padeça sede eternamente. E 15 dias antes da sua morte, ela experimentará uma profunda contrição de todos os seus pecados e um perfeito conhecimento deles. Diante dela, colocarei o sinal da minha cruz vitoriosa como socorro e defesa contra os embustes dos seus inimigos. Antes de sua morte, eu virei em companhia de minha muito cara e bem-amada mãe, para receber a sua alma e conduzi-las às alegrias eternas. E tendo-a levado até lá, eu lhe darei a beber um trago singular da fonte da minha divindade, o que não farei absolutamente a outros que não tenham recitado as minhas orações. Aquele que disser estas orações pode estar seguro de ser associado ao supremo coro dos anjos, e todo aquele que as ensinar a alguém terá assegurado para sempre sua felicidade e seus méritos. Sim, eles serão estáveis e durarão perpetuamente. No lugar onde se encontrarem e onde forem recitadas essas orações, Deus estará também presente com suas graças. Todos esses privilégios foram prometidos a Santa Brígida, por Nosso Senhor crucificado, com a condição de que as orações fossem recitadas diariamente. São igualmente prometidas a todos os que recitarem devotamente durante um ano inteiro. Lembre-se, Cristo foi flagelado, espancado, coroado de espinhos e carregou a cruz além da própria crucificação. Isso é muito sofrimento para os pecados do mundo. Antes de ser crucificado, Jesus sofreu açoites. Foram dezenas de chibatadas, com uma arma especial, um azorrague, no qual na ponta de cada uma das 12 tiras de couro haviam ossos de animais quebrados, com pontas terríveis. Ou seja, para cada chicotada que Jesus recebia nesse açoite, eram 12 feridas que se abriam em seu corpo, sendo 39 chicotadas. Então, se multiplicarmos 39 vezes as 12 pontas do azorrague, foram 468 feridas abertas no seu corpo. Após tanta flagelação, Jesus é coroado de forma humilhante. Foi feita também para ele uma coroa de espinhos africanos, de cerca de 7 ou 10 centímetros cada um, e tão rígidos que poderiam até mesmo perfurar o crânio de uma pessoa. Eram utilizados pelos marceneiros como pregos. Para você ter uma ideia, esta coroa foi fincada pelos soldados romanos na cabeça de Jesus. Claro que os espinhos não foram totalmente cravados na cabeça de Cristo, senão ele teria morrido ali mesmo.
entraram somente as pontas. Para não se machucarem, os soldados utilizavam pedaços de pau, empurrando essa coroa de espinhos com o peso de seu corpo. Na sequência do quarto mistério, Jesus andou pelo meio do povo, carregando a cruz, possivelmente apenas a haste horizontal dela, porque não seria possível carregar uma cruz com mais ou menos 150 quilos de madeira, após sofrer os açoites que sofreu. O trecho percorrido tinha média de 2 quilômetros. O sangue de Jesus ia acabando-se pelas feridas da cabeça e das costas. Mais que isso, o povo esbotifava, escarrava nele e apredejava. Enfim, no quinto mistério, para ser pregado na cruz, deitaram ele naquela cruz. Não podemos esquecer que o deitar Jesus foi extremamente torturante. Afinal, lembra-se das 468 feridas em suas costas? Fica difícil deitar sobre uma estrutura sentindo dores no local machucado. Ao ser crucificado, recebeu pregos em suas mãos e pés. Nem todos os condenados eram pregados. Aliás, os pregos eram uma condenação a mais para os criminosos que tinham certo requinte em seus crimes. Jesus recebeu também, além dos açoites, o castigo dos pregos. Cada um desses pregos tinha de 15 a 20 centímetros, no formato de uma estaca, com uma cabeça de 6 centímetros. A outra extremidade era pontiaguda. O detalhe é que Jesus viu o soldado romano apoiar o primeiro prego em sua mão e erguer o martelo. Imagina a aflição psicológica que Jesus teve ao ver o que lhe esperava, fora a dor do prego sendo cravado. Para o segundo prego ser cravado e pregado sobre o seu braço, no seu ombro, Jesus teve que ser esticado pelos soldados para o prego entrar na marcação que estava na cruz, já que a cruz era para Barrabás e não para Jesus, sendo que Barrabás era mais alto que Jesus. Sendo assim, tendo braços mais compridos que Jesus, que teve este ombro deslocado, e foram rompidos os ligamentos e tendões que ligavam o ombro com o braço. Quando a cruz foi erguida, obrigou Jesus a forçar todos os músculos de suas costas, para manter-se ereto e conseguir respirar com menos dificuldade, já que o impacto do levante da cruz, que foi suspendida com auxílio de cordas e sem nenhuma delicadeza, fez com que o corpo de Cristo fosse jogado à frente, até ela ficar quase a 90 graus na posição que ficaria até Jesus expirar. Com seu encaixe violento no buraco, de aproximadamente 60 ou 70 centímetros de profundidade, e se firmou em pé no chão, onde a cruz ficaria. Assim o corpo de Cristo foi jogado à frente. Com isso, ele teve que contrair seus músculos dorsais para voltar e ficar encostado na cruz por ter seus tendões rompidos. Jesus precisava fazer uma força em comum para que seu tronco não fechasse e contrair, liberando assim espaço para o seu pulmão movimentar-se. Tudo isso para poder respirar, porque perdia todo o ar com seu tronco contraído. Outra coisa, você já notou como é mais fácil respirar com seu pescoço ereto? Mais ainda, se você deitar sua cabeça para trás, olhando para cima, isso porque suas vias aéreas ficam completamente livres para a circulação do ar. Jesus não conseguia olhar para frente, menos ainda para cima. Se fizesse isso, certamente a coroa de espinhos encostaria na cruz, ocasionando-lhe uma dor horrível. Mas voltou seus olhos aos soldados romanos e ao povo que o blasfemava, ao bandido crucificado num de seus lados e que ria dele. E mesmo com essa falta de ar, suspirou entre os seus dentes: Pai,
perdoai-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na luta por um pouco de ar, Jesus era obrigado a apoiar-se no prego colocado em seus pés, que eram maiores ainda que os de suas mãos, porque pregaram os seus 2 pés juntos. E, como seus pés não aguentariam por muito tempo sem rasgarem-se também, Jesus era obrigado a alternar esse ciclo simplesmente para poder respirar, sem encostar suas feridas das costas na cruz, para sofrer uma dor a menos. Nesta hora, provavelmente adormeceu suas pernas, causando muita dor. As cruzes feitas a alguns criminosos eram munidas de um assento, na altura das nádegas do crucificado, para que o condenado pudesse se assentar, o que facilitava sua respiração, uma vez que dava a possibilidade de sua coluna permanecer pouco mais ereta. Na cruz do meu Senhor, este detalhe não existia, mais uma marca de que esta cruz fora feita para um criminoso de renome. Não se esqueça que Barrabás foi libertado, e a cruz que foi improvisada para a crucificação de meu Jesus era para Barrabás. Jesus aguentou essa situação por 6 horas. Sim, 6 horas. Muito tempo, não é verdade? Em Marcos 15, 25, afirma que Jesus foi crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. E à hora nona, às 3 da tarde, ele deu seu grito final: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Da hora sexta até a hora nona, o céu tornou-se escuro. Ares de morte eram notáveis após as 3 primeiras horas de crucificação. Alguns minutos antes de morrer, Jesus já não sangrava mais. Simplesmente saía água de seus cortes e feridas, o que sinaliza que seu sangue acabava. O corpo humano está composto de 5,5 litros a 6 de sangue em um corpo adulto. Jesus derramou todo o sangue. Teve 3 pregos enormes cravados em seus membros, uma coroa de espinhos em sua cabeça, buracos enormes dos açoites em suas costas, ferimentos das pedradas e, além disso, um soldado romano cravou uma lança em seu tórax, testificando que seu sangue realmente se esgotara. Água, sinal de que tudo estava acabando. Aliás, numa ocasião normal, tudo deveria ter acabado. A morte tentava, mas não conseguia vencer o meu Senhor. A dor o tomava, a ponto dele ver-se desamparado pelo Pai. Com as dificuldades de quase 6 horas de cruz, ele agora grita: meu Deus, por que me abandonastes? Tendo visto que a morte não vencera, nem pela dor, nem pela falta de sangue, Jesus volta-se a Deus novamente nos maiores hinos de vitória da Bíblia. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi a morte que venceu, não por si mesma. Ele, o meu Jesus, que entregou o seu espírito, não à morte, mas ao Pai em suas mãos, diz Jesus. Imaginou que processo doloroso Jesus sofreu? Imaginou também que isso tudo foi por mim e por você? Após meditar sobre os mistérios dolorosos, vem a grande alegria que toda quarta e domingo rezamos nos mistérios gloriosos, em que Jesus ressuscita, vencendo a morte e abrindo as portas do céu para todo aquele que crê. Além disso, nos vem o Espírito Santo que nos dá a força necessária, coroando também sua mãe no céu. Aqui, por exemplo, no primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo mistério, a ascensão de nosso Senhor ao céu. Já no terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora no céu, de corpo e alma.
E o quinto e último mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu, como Rainha dos anjos e dos santos. E não podemos esquecer que os mistérios luminosos instituídos por nosso queridíssimo Papa João Paulo II nos deu para rezar todas as quintas-feiras, que é o único dia destinado a este mistério da luz. Por exemplo, no primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. No segundo mistério nós contemplamos o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, transformando a água em vinho nas bodas de Caná, através da intercessão de Nossa Senhora. O terceiro mistério, a anunciação do reino de Deus e o convite à conversão. O quarto mistério, a transfiguração de Nosso Senhor no Monte Tabor. E no quinto e último mistério, a instituição da Eucaristia na última ceia. Enfim, isso me traz mais ainda alegria em rezar o Santo Rosário, onde posso contemplar cada mistério da vida de Jesus. Dessa forma fica fácil gravar no coração o dia da semana em que eu deva contemplar e os mistérios do Santo Rosário. Como no início dessa história, onde falávamos de Dona Joana, que por sua humildade não sabia nem ler e nem escrever. A forma mais simples de ler a palavra de Deus é praticá-la meditando. Este fato é verídico e aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. Foi testemunhado por José Alves Souto, de Brasília, em julho de 1996. E aí fica aquela pergunta que a maioria das pessoas vão perguntar. Ok, entendi. Vocês meditam a oração do Rosário sobre as passagens da Bíblia. Tá, mas por que rezar a Ave Maria? Olha que explicação bacana. Ave Maria, alegra-te Maria, que está em Lucas 1:28, que é a saudação do anjo Gabriel, que abre o coração da Ave Maria. É o próprio Deus que, por intermédio de seu anjo, sauda Maria. Nossa oração ousa retomar a saudação de Maria, com o olhar que Deus lançou sobre sua humilde serva, alegrando-nos com muita alegria que Deus encontra nela. Alguns usam Salve Maria em muitas orações, pois achavam errado dizer Ave, pois era uma saudação romana. Mas, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, São Jerônimo utilizou a forma romana. Dizer Ave ou Salve, hoje para nós não há muita diferença, já que são saudações que caíram em desuso. Porém, por séculos a oração ficou conhecida como Ave Maria. Já na opção cheia de graça, o Senhor é convosco, Lucas 1:21, Lucas 1:28. As duas palavras de saudação do anjo se esclarecem mutuamente. Maria é cheia de graça, porque o Senhor está com ela. A graça com que ela é acumulada é a presença daquele que é a fonte de toda a graça. Alegra-te, filha de Jerusalém, o Senhor está no meio de ti. Maria, em que vem habitar o próprio Senhor, é em pessoa a filha de Sião, a arca da aliança, o lugar onde reside a glória do Senhor. Ela é a morada de Deus entre os homens. Apocalipse 21, versículo 3. Cheia de graça e toda dedicada àquele que nela vem habitar, o que ela vai dar ao mundo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lucas 1:41. Depois da saudação do anjo, tornamos nossa palavra de Isabel, repleta do Espírito Santo. Isabel é a primeira na longa série das gerações que declaram Maria bem-aventurada. Feliz aquela que creu. Maria é bendita entre as mulheres, porque acreditou na realização da palavra do Senhor. Abraão, por sua fé, se tomou uma bênção para todas as nações da terra. Por sua fé, Maria se tomou mãe de todos que creem. Apocalipse 12:17, João 19, de 26 a 27. Porque, graças a ela,
todas as ações da terra recebem aquele que é a própria bênção de Deus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Como Isabel também, nós nos admiramos, de onde me vem que a mãe de meu Senhor me visite? Lucas 1,43. Porque nos dá Jesus, seu Filho, Maria é Mãe de Deus e nossa Mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós como rezou por si mesma. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Confiando-nos à sua oração, abandonando-nos com ela à vontade de Deus, seja feita a vossa vontade. Maria, Mãe de Deus, pois foi de Maria que nasceu Jesus. Mateus 1,16 e Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. O nosso Senhor, Filho de Deus e Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Maria é Mãe de Deus, pois Jesus não é metade homem nem metade Deus. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Maria é mãe no sentido de ter gerado em seu ventre e em seu coração Jesus, nosso Senhor e Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim, pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemos-nos como pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe de Misericórdia, a toda santa. Entregamo-nos a ela, agora, no hoje de nossas vidas, e nossa confiança aumenta para desde já entregar em suas mãos a hora de nossa morte, pois nessa hora comparecemos diante de Deus. Hebreus 9:27, para sermos julgados. Que ela seja então presente, como na morte da cruz de seu Filho, e que na hora de nossa passagem, ela nos acolha como nossa mãe. João 19:27, para nos conduzir a seu Filho Jesus no paraíso, pois o seu pedido é poderoso. E aqui eu concluo essa história dizendo para vocês: antes de criticar nossos costumes, busque conhecer nossas práticas de fé, e você saberá o porquê todo católico reza o rosário. E aí, gostou dessa história? Quer ajudar nosso canal a crescer? Convido a você neste momento agora a deixar o seu like, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar um comentário. Assim o YouTube vai entender que o nosso canal é importante para passar as informações. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.